Olá, aluno de economia. Você deve ter tido uma boa surpresa na prova, uma vez que ela foi exatamente no modelo de anos anteriores. A única pequena diferença é que nos outros anos sempre todos os textos eram relacionados ao Brasil e nesse ano 2 textos eram relacionados ao Brasil e um texto falava de Japão, falava da terceira idade como mercado consumidor, mas também não era um tema fora do que se esperar da prova. A prova teve o escalonamento de questões mais fáceis, questões médias e mais difíceis, de interpretação de textos, também de gramática e alguma coisinha de vocabulário. Eu vou comentar as questões para você poder acompanhar a resolução e qualquer dúvida que fique, acesse clicando aqui do lado o nosso link da prova resolvida, tá bem? A questão número 76, foi a primeira de inglês, ela perguntava de acordo com o artigo. Aí você deveria ter lido o artigo, um texto curto, então dava para ler todo o texto primeiro e depois ir para as questões. E aí vai excluindo as alternativas. E você descobriria no terceiro parágrafo que a economia brasileira não superaqueceu devido à alta das taxas de juros que foram estabelecidas pelo Banco Central, sendo que o texto tratou muito disso, da economia e da influência do Banco Central e falava também da relação do Brasil como mercado mais estável e o mercado americano, um mercado um pouco menos estável. Tá? Na questão 2 dessa prova, que é a 77, perguntava-se na questão um dos aspectos favoráveis que o texto apresentava em relação ao Brasil, e aí o aluno deveria marcar o que estava lá no finalzinho do texto, esse trechinho de texto que colocava algumas coisas boas sobre o Brasil. Por exemplo, que o Brasil tinha uma política monetária e também uma política fiscal prudente, também tinha um comércio equilibrado e diversificado. E aí a resposta vem na sequência. Olha, lê comigo. Along with a coherent energy policy. Junto com uma política energética coerente. Esse trechinho da política energética coerente é a resposta da questão 77, letra D de dado. Na questão 78, em termos de energia, o Brasil ele é considerado no texto diferente dos outros países, porque o Brasil é relativamente autossuficiente. O texto explora isso quando fala na relação do açúcar, da cana-de-açúcar, que o Brasil tem um mercado de etanol. Tá bem? Na questão 79, uma questão que pedia para o aluno falar de um trechinho e usava duas expressões específicas pedindo o significado ou o uso dessas estruturas ou expressões. E era unlike e depois o termo like. O unlike the policies indicava a diferenciação, né, da estrutura da política de outros países e do Fed americano. Enquanto o like indica uma exemplificação. Então, a resposta da 79, letra D de dado. Na questão 80, uma questão bem direta. O que era o apóstrofe S no comecinho da frase com It's achieved a remarkable degree? O que é esse it apóstrofe S? Como é achieved, a gente tem que usar has, letra A, na questão 80. Na 81, eu acho a questão mais polêmica, que é mais difícil do aluno entender o que o examinador exatamente queria, deveria se ler da seguinte forma. A pergunta, de acordo com o texto, o Fed americano, que é o Banco Central americano, o que fez? Aí a letra A diz, incentivou um comércio exterior diversificado e equilibrado. A letra A está eliminada porque este trecho de texto refere-se ao Brasil e não aos Estados Unidos. Eliminei a A. B, diz que manteve os juros altos. Cuidado, aluno. Os Estados Unidos mantiveram os juros baixos. O Brasil é que manteve os juros altos. Então, eu eliminei também a letra B. A letra C diz que os Estados Unidos estão aí numa disputa com o Brasil para ver quem leva o título de melhor economia das Américas. O texto não faz esta comparação. Elimina C. D. Diz que apresentou uma política fiscal e monetária arrochada. O texto não dá esse tom para o artigo, ele não fala do arrochamento fiscal e monetário americano. Elimina D,
Por exclusão das alternativas, vamos ficar com a letra E, que diz o seguinte: não tem espaço para cortar mais taxas de juros. O Fed americano não tem mais taxas para cortar os juros, porque o Brasil, o texto fala, o Brasil cortou de 11,25% para 10,25%, o que deixa bastante espaço para o Brasil fazer ou promover maiores cortes no futuro. Enquanto isso, o Fed e outros bancos centrais, referindo-se a outros países, não têm mais espaço para cortes de juros. O termo aqui, virtually no room to cut interest rates, se refere a praticamente nenhum espaço. E por exclusão das alternativas, ficaremos com a letra E, embora haja uma pequena imprecisão do termo. Tá bem? Segundo texto, o texto que falava do dólar prateado, referindo-se ao mercado prateado. O mercado prateado é um recado do texto em relação ao grisalho, portanto, a parte da população que compõe aí a terceira idade e que atua no Japão, e é um mercado consumidor que cresce com a idade média das pessoas avançando, um mercado consumidor a ser explorado. A questão 82 perguntava o que é Gisudori, e o texto colocava na segunda linha a principal rua onde há comércio especializado para os idosos. Então a questão 82 tem como resposta B de bola. A 83 perguntava de acordo com o artigo. Aí você lendo o texto, você pegaria no sentido geral, não há um trecho específico para isso, no sentido geral, que os negócios precisam se preparar para terem produtos a serem ofertados a esse mercado de consumidores mais idosos no futuro. Porque hoje, há alguns lugares, mas o mercado todo ainda não está maduro para esta parcela de consumidores. A questão 84 perguntava ou pedia qual ideia era apresentada em relação aos idosos. E aí, lendo um trechinho específico de texto, no penúltimo parágrafo, você poderia compreender que os idosos tendem a rejeitar os produtos que são desenhados exclusivamente para eles, porque os idosos se acham mais jovens do que são, então eles rejeitam esses produtos ou a ideia de ter que reconhecer que estão consumindo esses produtos. Questão 84 é uma questão muito legal, letra C, muito bem explorada no texto. Aí a questão 85, a última frase do texto diz: There are many shades of gray, quer dizer, há muitas tonalidades de cinza, dizendo claramente que há faixas, há então diversidade dentro desses consumidores já idosos. Ele cita no texto a faixa de 65 a 70 anos e de 70 anos para cima. Então, certamente há faixas de idosos 85, letra D de dado. A questão 86 pediu um trecho e aí ele falava, aqui se refere o their target, seus alvos. Seus alvos são os clientes antigos. Uma questão bem direta, qualquer dúvida, acesse a nossa resolução por escrito. Na questão 87, um trechinho de segundo parágrafo. They will want to do it in style. Aqui se referia à expressão it. Eles gostariam de fazer tal coisa com estilo. A única coisa que o texto sugere que eles estariam fazendo é a aposentadoria. Então, a letra C, quando os japoneses se aposentarem, eles tendem a querer fazer isso com estilo. Quem não quer? Questão 88, segundo texto. Aí você tinha que ler o texto e você conseguiria, pela eliminação das alternativas, chegar na letra B. Em grande parte dos países ricos, a geração pós-guerra pode participar ativamente do mercado de consumo. Um tema já aí geral, uma questão geral da prova. Tá? E assim acabou o segundo texto. O terceiro e último texto, curtinho, só com duas questões de preencher a lacuna, duas questões exclusivamente gramaticais. E aí a primeira, você deveria falar o campo em que o Brasil, Petrobras, será o primeiro no mundo a produzir. Esse a produzir em inglês só pode ser to produce, letra
E. E a última questão, uma questão clássica de Present Perfect, já tinha ali a estrutura since March, desde março. Aí você aprendeu alguma ação que começa no passado e vem até o futuro, Present Perfect. Era só o aluno escolher ali has ou have e mais o verbo no particípio. Como só tinha a opção de has, que era a forma correta, com o particípio do verbo to be, been, a resposta certa da questão 90 e última dessa prova de inglês, has been, letra D. Uma prova muito bem equilibrada. A gente acha que o aluno, para ter sucesso nesse exame da FGV Economia, tinha que conseguir administrar o tempo de prova em relação às outras matérias. Inglês, acredito que se você tenha feito em 40 minutos, é um tempo bom e espero que você obtenha uma boa nota, um bom índice de acerto. Tá bem? Obrigado, sucesso, até mais. Tchau, tchau.